E a arca que representa então essa orientação do povo de Deus, é a arca que representa a bênção do Senhor, que ia diante do povo nas batalhas. Por isso, o Senhor dos exércitos, constantemente o salmista evoca esse nome de Deus. Então o salmista, nos 3 primeiros versículos, deixa claro que restauração tem início no caráter de Deus. Na perspectiva daqueles que aguardavam o cumprimento das promessas, eles sabem que seja qual for a sua situação de problemas, ela tem início no caráter de Deus. 2. A restauração exige o reconhecimento de necessidade. Versículos 4 a 7. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituí-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Essa restauração que exige o reconhecimento de necessidade, reconhece que estão debaixo da ira de Deus. O salmista, ele não tenta justificar-se diante do Senhor, ele não apela para a aliança que ele tem com o Senhor, porque ele reconhece que grande parte das tribulações que hoje eles passam tem a ver com a ira de Deus, ira justa, porque eles estão debaixo dessa ira que disciplina. Restauração exige o reconhecimento da sua situação diante do Senhor. Não há restauração se não compreendemos quem nós somos e a nossa situação diante dele. Estávamos debaixo da ira de Deus, nas mãos do inimigo. Nos versículos 5 e 6, o salmista reconhece a sua situação debaixo do furor de Deus e horizontalmente nas mãos do inimigo. Eles zombam dele. Os inimigos agora estão escarnecendo de Israel. Nas mãos do inimigo e carente da presença de Deus. No versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Um versículo que se repete, de construção similar no versículo 3, e que se repete no versículo 19. Restaura-nos, 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 Senhor. O terceiro aspecto do Salmo 80 é que a restauração ela é consumada pela graça por meio daquele que cumpre a promessa. Nos versículos 8 a 19. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. O salmista lembra a história do próprio povo de Israel. Israel aqui é figurado, descrito como uma vinha, como uma videira que foi tirada do Egito. Essa videira foi tirada do Egito, levada para uma terra. Essa terra foi limpa. Deus prepara essa terra, estabelece essa videira. A videira cresce, ela se fortalece. E agora algo acontece com essa videira. O Senhor permite que essa videira que ele extraiu do Egito fosse agora pisoteada pelas bestas, pelas feras do deserto. É a situação de Israel, é uma parábola que mostra a situação de Israel. Israel que foi salvo do Egito, estabelecido na terra prometida, e agora o Senhor permite que os assírios, que os povos ao redor, destruam Israel. Por que, Senhor? O que está acontecendo? O salmista se questiona. O salmista se questiona porque ele não entende a obra do Senhor com Israel. Por que alguém iria tirar essa videira de algum lugar, limpar o terreno, plantar a videira, para então deixar com que as bestas selvagens a destruíssem? Por quê? Vamos para Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a. Está aqui, meus irmãos, não fui eu que coloquei. Sachou-a.
Limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desses uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sede para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisado. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei a ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Obra do Senhor, obra de juízo do Senhor sobre essa vinha chamada Israel. Essa vinha que Deus tira do Egito, agora é plantada no deserto, depois que o terreno é plantado, e o Senhor permite que ela seja abatida. Versículos 12 e 13. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. O Senhor está disciplinando Israel. O Senhor está permitindo que a sua ira caísse sobre Israel. Versículos 14 a 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita essa vinha. Protege que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Essa palavra sarmento talvez não seja a melhor opção de tradução, porque é uma palavra que também é possível ser traduzida como filho. E logo a seguir o verbo fortaleceste, ele traz um aspecto de adoção. A melhor tradução então para 15 seria: protege que a tua mão direita plantou, o filho que para ti fortaleceste, adotaste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. O Salmo faz uma série de conexões com o seu contexto, mostrando que esse filho do homem, o salmista aguarda e ainda tem esperança de que ele será restaurado, porque o filho do homem é o cumprimento da aliança que Deus tem com Davi, a aliança davídica. O salmista mantém a sua esperança porque ele sabe que o filho do homem, o filho de Davi, irá cumprir a promessa e estabelecer essa vinha novamente. A vinha permanecerá, ela será restaurada por meio daquele que viria a cumprir a aliança que Deus tem com Davi. O salmista tem a sua esperança, ele tem a sua restauração, ele aguarda a restauração na esperança de que o filho de Davi viria. Que o filho de Davi virá. E ele faz votos em cima da promessa de que o filho de Davi viria. Versículos 18 e 19. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele sabe que o dia que o Senhor cumprir a sua promessa no filho de Davi, esse filho que ele irá fortalecer, cumprir a sua aliança, restabelecer essa videira, ele irá invocar o nome do Senhor. Ele sabe que o agir do Senhor precede invocar o nome do Senhor. O agir do Senhor vem antes de invocar o nome do Senhor. O agir do Senhor vem antes de eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É o agir do Senhor quem garante o cumprimento dessa aliança que Deus tem com Israel, por meio do filho de Davi. Então o salmista louva, pela fé ele louva ao Senhor. Essa videira será restabelecida, restaura no Senhor, vivifica no Senhor. Ele é ciente de que ele está sofrendo disciplina por causa do seu pecado, mas a sua esperança está no cumprimento de uma aliança, a aliança que Deus tem com Israel no filho de Davi. Incondicional. Deus é fiel, não está em nós, está no Senhor. Então o salmista louva. É nesse contexto de desespero que ele encontra a sua esperança. E a história segue. O reino do norte é levado cativo, 200 anos depois o reino do sul é levado cativo. Israel sofre, passa por um momento de silêncio, aguardando o filho de Davi. Será que Deus se esqueceu do seu povo?
Eu espero que fique claro para você hoje que a restauração completa com o caráter de Deus, que informa a restauração completa começa com o caráter de Deus, que informa a nossa condição e nos aponta para a sua provisão de salvação, Jesus Cristo. É isso que o Salmo nos aponta. O Senhor Jesus Cristo está aqui. E agora nós vamos olhar para o Salmo mais uma vez, ciente de como a revelação tem progresso na história. Nos chama a olhar para o Salmo 80, que a nossa restauração está completa em Cristo Jesus. O que Israel aguardava se cumpre na pessoa de Cristo. Essa é a nossa esperança. A restauração então tem início no caráter de Deus. Será que mudou para o povo de Israel do que para nós? Será que o Salmo 80 se aplica a nós no contexto hoje, 2014, São José dos Campos? A restauração tem início no caráter de Deus. Salmo 80, depois da cruz de Cristo. O que acontece ao longo da história? Meus irmãos, a sua restauração começa no caráter de Deus. E sofremos quando procuramos a resposta em nós mesmos. Sofremos quando procuramos a resposta nos recursos do mundo. Sofremos quando nos enganamos com falsas promessas de autossuficiência. Essa é a última vez, Senhor, não quero fazer mais. A restauração começa no caráter de Deus. E é significativo como o Senhor Jesus Cristo vem, porque Ele é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, Ele diz e declara: eu sou o bom pastor. A restauração inicia quando nós vemos no Senhor Jesus Cristo a figura do nosso bom pastor. Aquilo que o povo de Israel aguardava e tinha apenas pequenos vislumbres é escancarado para nós no decorrer da revelação progressiva, em que Jesus é o bom pastor. João 10,11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 80 então se aplica a nós cristãos quando somos lembrados que a nossa restauração tem início no caráter de Deus. Eu apresento a vocês Jesus Cristo, o bom pastor. Você sofre, você precisa conhecer o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Irmãos, nós somos cientes de que os pastores humanos que Deus lhe deu são figuras patéticas perto do majestoso pastor. Ele é o bom pastor que nos guia, orienta em meio aos nossos desertos, em nossas peregrinações, em nossas obstinações, quando somos teimosos e não queremos crer. Ele é o bom pastor. Escute a voz do bom pastor, que Ele nos leva pastos verdejantes. A restauração então começa em reconhecer que Ele é o bom pastor. Eu não sei nada, eu não sei onde tem pasto. O Senhor sabe, Jesus, me leva onde tem pastos. Então o Salmo ganha então uma amplitude maior, porque é em Jesus Cristo que as coisas da terra e as coisas dos céus se encontram. É em Jesus Cristo que o cumprimento do tabernáculo se encontra. É em Jesus Cristo que aquilo que Israel aguardava, nós desfrutamos. Ele é o bom pastor. Você sofre hoje, Jesus é o bom pastor. Você está desorientado, Ele é o bom pastor. Você clama por restauração, Ele é o bom pastor. Mas Ele não é um mero pastor. Ele é o pastor majestoso. No versículo 1, o salmista está ciente de que esse bom pastor que conduzia Israel era também majestoso. Aquele que habita está entronizado acima dos querubins. A imagem muitas vezes que nós temos de Jesus é o Jesus fraco, semi-efeminado, dos crucifixos de hospitais. Esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é um bom pastor majestoso, cuja palavra sustenta o universo. Ele é majestoso. Em meio ao nosso clamor por restauração, Ele inicia quando reconhecemos esse bom pastor. Ele é majestoso. Ele não é que nem eu. Eu preciso de alguém melhor do que eu preciso de alguém muito acima de mim. Eu não me basto. Eu preciso desse pastor majestoso, que habita entre querubins.
aquilo que a arca representava. Meus irmãos, a nossa restauração tem início quando reconhecemos quem Cristo é. Abra os nossos olhos, Senhor, precisamos mais de Cristo. E nossas vidas refletem o quanto conhecemos dele. Nosso desânimo, quando estamos prestes a jogar a toalha, nós tiramos os olhos do bom pastor. Nós deixamos de ver o majestoso pastor e vemos apenas as circunstâncias, vemos apenas o deserto. Nossa alma se abate, ela se abate. Esse bom pastor, esse majestoso pastor, ele é capaz e poderoso de nos salvar, no versículo 2 do Salmo. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 12, é a narrativa em que Jesus cura aquele paralítico que desce do teto. Você lembra aquela narrativa? Às vezes eu creio que nós deixamos de desfrutar das passagens quando rapidamente lemos